noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Que alegria nós estarmos reunidos esta noite, nossa família, a família Pio Mingoni, para adorar a esse Deus. Você que está nos visitando, seja bem-vindo. É bom ver você aqui. Alguns já estiveram aqui no domingo passado e estou revendo agora. Muito bom que você esteja aqui conosco. Esse é o lugar que Deus preparou para você. Está diante do Senhor Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Então seja realmente bem-vindo. Nós não vamos pedir para você se colocar de pé, nem dizer o seu nome, mas estamos atentos em você, orando por sua vida. Você que também vai nos assistir por meio dessa transmissão, adore ao Senhor conosco, em nome de Jesus. Que nós possamos, meus irmãos, nos colocar agora diante desse Deus. Aquiete o seu coração, os seus pensamentos. Às vezes nós chegamos aqui com muitas cargas, com muitos pensamentos, preocupações, agitações, as coisas que faremos depois. Deixe tudo isso de lado a partir de agora, porque nós estamos diante do Rei da Glória. Nós estamos diante de um Deus invisível, mas real do que é visível para nós. Esse Deus que se manifesta salvador, grandioso, digno de louvor, criador, sustentador de todas as coisas, como disse a canção no vídeo, majestoso. Então vamos adorar ao nosso Deus desta maneira, amém? Eu gostaria de pedir que os irmãos pudessem se colocar de pé. Nós vamos ler o que se encontra escrito ali no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, do verso 1 ao 25. Eu lerei, que os irmãos vão me acompanhando enquanto faço essa leitura. E assim diz a palavra do Senhor, então, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao verso 25. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra que vão entrar e vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para você e rica, onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as suas forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Moisés continuou: o Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram. Há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram, poços de água que vocês não cavaram, e plantações de uvas e de azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade, tenham o cuidado de não esquecerem Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. Não adorem outros deuses, os deuses dos povos vizinhos, pois o Senhor nosso Deus está com vocês, e Ele não tolera outros deuses. Se vocês os adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e leis que eu lhes dou. Façam aquilo que Deus acha bom, e
e certo, e assim tudo ocorrerá bem para vocês, e vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados. E conforme prometeu, Ele expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarem. No futuro, os seus filhos perguntarão: por que foi que o Senhor nosso Deus nos deu estes mandamentos e estas leis? Aí vocês responderão: nós éramos escravos do rei do Egito, mas o Senhor com grande poder nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei e toda a gente do seu palácio. E Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar essa terra como havia jurado aos nossos antepassados. Ele nos mandou obedecer a todas essas leis e sempre temer o Senhor nosso Deus. Se fizermos isso, Ele nos guardará de todo mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós. E se tivermos o cuidado de obedecer a todas estas leis que o Senhor nosso Deus nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Amém. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, como o Senhor é digno de louvor, ó Rei das nações, ó Todo-Poderoso, a Ti pertence todo louvor, toda adoração, toda dignidade, ó Pai, pertence ao Senhor. Todas as maravilhas, todas as bonanças, todos os bens, todas as bênçãos, ó Pai, que permeiam a nossa vida, que nos sustentam, que nos reúne aqui hoje, ó Pai, vem do Senhor, são do Senhor, e é para o louvor do Seu nome. Ó Santo Deus, ser adorado então no nosso coração, por nossa mente, por nossas bocas, por nossa postura, por nossas escolhas, por toda a nossa vida. Pai, que este culto ofertado ao Senhor chegue ao Seu trono de graças. Que o Senhor, meu Pai, seja engrandecido no meio da Igreja Batista, no Parque Mingoni. Que cada uma das vidas aqui, ó Pai, esteja diante do Senhor. Nós suplicamos que a Tua palavra fale viva e poderosamente aos nossos corações. Suplicamos, ó Pai, que nossas canções nos elevem a Ti em adoração e que Teu nome, somente o Teu nome, seja exaltado. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vocês assentaram, meus irmãos? E nós vamos passar agora para a agenda. Quero informar os irmãos sobre a agenda semanal de hoje, dia 22, até o próximo domingo, dia 29. Nós estamos em um mês de comemorar o aniversário dos 29 anos da Igreja Batista no Parque Mingoni. Que bênção! Quantas vidas essa igreja já tocou! E por isso nós estamos nessa grande festa. Por isso, se atente a esses avisos. Primeiramente, na próxima quinta-feira, o nosso PG estará se encerrando para o mês de recesso. Então, dia 26 será o encerramento dos PGs, dos 4 PGs da nossa igreja, 3 aqui na região do Mingoni, Jardigá e aquele lá em Santa Maria. Se reúna com o seu PG, não fique de fora dessa festa, desse encerramento de mês de alegria, onde nós, nesses pequenos grupos, estivemos meditando na palavra de Deus, estivemos orando, intercedendo uns pelos outros, agradecendo, comendo junto, brincando junto. Foram momentos especiais, que agora é hora de encerrar para o mês de descanso. Então se atente, meus irmãos. Nesta quinta-feira estamos encerrando para o mês de recesso, e eles PGs vão retornar em agosto, no dia 7. Certo? Além disso, no dia 27, próxima sexta, já foi falado aqui bastante, foi tudo preparado para isso, estará começando, estará sendo inaugurado a turma feminina do projeto Bom Combate, a partir das 18 horas. Então você, mulher, é nossa convidada especial para que você aprenda aí com as nossas irmãs, muito capazes, defesas pessoais, coisas que também trabalham a sua inteligência corporal. Participe desse momento separado, com muito zelo para você, mulher. Então fica para a próxima sexta, a partir das 18 horas. E aí, como eu estava falando do aniversário da nossa igreja,
no próximo final de semana, dia 28 e 29, nós estaremos aqui em cultos voltados para esse tema. Primeiramente no sábado, culto às 19 horas. Então toda a igreja, toda a família se encaminhe para cá no próximo sábado às 19 horas. Você também que nos visita é nosso convidado para esse culto de louvor, de adoração ao nosso Deus pelos 29 anos da PIB Mingônia. Também no domingo, no dia 29, os cultos voltados para isso se atendem em igreja em relação a amanhã. Nós não teremos escola bíblica no próximo domingo. O culto da manhã vai começar às 10 horas. E aí nós teremos celebração da ceia do Senhor. E depois disso, aquele almoço em família. Por falar em almoço, hoje é o último momento para você entrar lá no formulário e confirmar a presença da sua família naquele dia. Porque como o pastor lembrou muitas vezes, o almoço vai ser preparado de acordo com a quantidade. Então, não pode fazer faltando ou sobrando. Confirme a sua presença se você ainda não fez ainda hoje. Amém? E encerraremos esse momento de louvor, de adoração, pelos 29 anos da Bíblia Mingônia, também no culto da noite, às 19 horas. Esses são os avisos da nossa família, a nossa agenda familiar para esta semana. Nós vamos passar agora para aquele momento que nós ensinamos aqui, chamado de dedicação de vidas e bens. Para isso, eu queria ler para os irmãos o que se encontra ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 19 ao 21, que diz assim: não ajunte riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e onde os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Meus irmãos, nós chamamos por isso, pelo que nós vemos aqui, momento de dedicação de vida e bens. Porque nós aprendemos aqui em nossa família que quando nós trazemos as nossas vidas diante do Senhor, quando nós consagramos as nossas vidas ao Senhor, tudo que faz parte das nossas vidas, consagrado está ao Senhor. Então até mesmo os nossos bens. E aí, meus irmãos, nós sempre trabalhamos aqui, sempre lembramos de 3 disciplinas espirituais que a igreja tem dado ênfase nesses tempos, que é necessário para que nós dediquemos a nossa vida e os nossos bens. É necessário que nós estejamos diariamente fazendo um devocional, diariamente encontrando a Deus sozinho, em oração, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, tomando as reflexões que são feitas. Como também é necessário uma segunda disciplina, que é participar da agenda da família, participar de um culto semanal, estar com sua igreja reunida em algum momento, para que você seja edificado em igreja. Além disso, que você também possa trazer semanalmente ofertas em dinheiro, sim. E por que nós não temos problema de falar disso aqui? Porque quando nós ofertamos semanalmente ao Senhor, nós estamos dizendo que não são as coisas desse mundo que nos governam, mas é o Senhor. É o Senhor quem faz isso em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, façam esse momento com alegria, trazendo suas ofertas, seus dízimos aqui no gasofilácio. Aí nas cadeiras, na parte de trás das cadeiras, você também pode encontrar o QR Code de uma conta da igreja, onde você pode também estar participando, se preferir assim. E faça isso em atitude de louvor, de adoração ao Senhor. Oremos, então, nesse momento. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem consagrado as nossas vidas e tudo o que temos ao Senhor. O Senhor nos separou, ó Pai, ainda no ventre materno, para estarmos aqui, para conhecermos o Senhor. E nós não queremos, ó Pai, que nada seja embaraço em relação ao nosso relacionamento contigo. Nós queremos trazer tudo para o Senhor. Por isso, Pai, quebrando o nosso coração, nos dá a alegria de servir ao Senhor com tudo que somos e com tudo que temos. Pai amado, que os dízimos, as ofertas aqui trazidas nessa casa, sejam sabiamente usadas e sejam multiplicadas pelo Senhor para a construção desse templo,
Senhor, para toda a obra do ministério da tua igreja aqui no Parque Vigório. Pai amado, em nome de Jesus, seja com cada família, seja com cada provedor do lar, que o Senhor esteja abençoando, abrindo portas de emprego, esteja, Pai, cuidando da vida de cada um. E nesse momento, receba a nossa gratidão e o nosso louvor por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém.
glória seja para Ti, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, continuar louvando ao Senhor nessa noite, ó Pai, engrandecendo o Teu nome, ó Deus. Assim como o nosso irmão Josué declarou aqui em oração, Senhor, nós queremos nos derramar, sentir a Tua presença, Pai, adorar o único digno de adoração que é o Senhor, Pai. Ouve a Tua igreja, Senhor, ouve essa canção, Senhor Jesus, recebe este culto, ó Pai. Está preparada. Vamos cantar, igreja. Porque o Senhor é o motivo de nós
és meu Criador, tão grandioso o teu esplendor. Com minha voz vou hoje proclamar, prostrado a ti eu vou te adorar.
Gostaria de chamar aqui as nossas crianças até 8 anos, de 3 a 8 anos, e os nossos irmãos do Ministério Infantil que estarão cuidando dessas crianças a partir desse momento. Um momento onde elas estarão em um culto na linguagem delas. Não é um momento recreativo, não é um momento necessariamente de brincar, mas um momento onde de ludicamente elas aprenderem sobre a palavra do Senhor. Nós vamos orar aqui agora por elas. Todas as crianças aqui na frente, pode subir aqui. Isso. Amém. Peço que os irmãos orem comigo, com essas crianças. Fechem seus olhinhos. Vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, muito obrigado por cada uma dessas crianças. Sua palavra diz, ó Pai, que delas é o reino dos céus, e Jesus alerta, tragam a mim, deixam vir a mim os pequeninos. E elas estão aqui hoje, ó Pai, para aprender da Tua palavra. Já cantaram conosco,
continue falando aos seus corações através dos nossos irmãos do Ministério Infantil. Usa cada um para o louvor do teu nome, Senhor. Que a tua palavra se torne clara para essas crianças. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue conosco, amém? Amém. Que bom que vocês vieram, que bom que o Senhor reservou essa noite especial na sua vida. Porém, vocês já tivemos a oportunidade de louvar, de adorar o Senhor por meio das nossas vozes, por meio da música, e agora o Senhor quer falar conosco. Por isso eu quero continuar lembrando a você, vou fazer um lembrete muito importante para você. O momento em que eu e você vamos ouvir a palavra do Senhor é o momento que Deus separou, que Deus reservou para falar contigo. O Senhor fez e preparou esse momento especial na sua vida para falar algo especificamente para você que chegou aqui nessa noite, para você que está cultuando conosco por meio dessa transmissão. Então, por favor, durante a mensagem, não saia. Se não for extremamente necessário, se você não estiver cuidando de alguma criança, se não aconteceu algum problema que você precisa se ausentar, não saia durante a mensagem. É uma falta de respeito com o nosso Deus. É uma falta de respeito com a palavra dele. É o momento em que ele separou para que você pudesse ouvir o que ele mesmo já colocou no coração do filho dele, o pastor Francisco, que eu quero chamar aqui. Todas as vezes que uma autoridade quer falar conosco, né? Nós nos colocamos diante dessa autoridade de maneira humilde, prestando atenção, e assim deve ser quando estamos falando do nosso Deus, muito mais, né? Deve ser quando estamos falando do nosso Deus. Pastor Francisco, que eu vou apresentar porque ninguém conhece. E que privilégio é para nós, meus queridos, nesses dias de aniversário, né? Nesse mês de aniversário, podemos receber pessoas como o pastor Francisco, a irmã Lena, que está aqui conosco, pessoas que ajudaram a construir a história desta igreja e hoje, ou durante esse tempo, né, oraram, se prepararam e foram enviados para servir. E eu sempre aproveito, vocês já perceberam, né? Eu sempre aproveito essas oportunidades. O domingo que vem o pastor Nail vai estar aqui com a gente também. Eu sempre aproveito essas oportunidades para nós agradecermos, né? Para nós estarmos juntos, para nós podermos lembrar daqueles que continuam fazendo parte dessa família, da família da primeira igreja batista do Quarto Milênio, né? Estão só em outra parte da família, mas continuam fazendo parte dessa família. Então, eu quero desde já agradecer ao pastor Francisco por ter aceito o nosso convite, dizer que para nós, para a nossa família, é um privilégio ter o pastor aqui conosco, e assim como o Senhor tem feito, ele mais uma vez usa a sua vida, meu querido, para falar conosco aquilo que ele colocou já no seu coração. Fique à vontade, literalmente, você está em casa. Obrigado, pastor Joivan. Obrigado, igreja Ibi Bingoni. Como o pastor Joivan falou, a gente tem um bom relacionamento com essa igreja. E aqui começara tudo em nossas vidas. Em outros momentos, eu não iria apresentar a minha esposa, porque ela é bem conhecida, mas como nós temos tantos rostinhos novos aqui, para a glória de Deus, eu peço a ela que se ponha de pé, para que possa ser conhecida por alguns irmãos. Ela é minha esposa, irmãos, e há 32 anos, pastor Joivan, aqui estava eu, casando com essa linda mulher, a mulher mais bonita da igreja. Éramos bem novos na época, eu ainda tinha cabelos, né? A barriga era menor, e nós casávamos nessa grama, uma grama que tinha aqui. Alguns irmãos lembram, outros não, mas gratidão a Deus pela vida dela, gratidão a Deus pela vida da igreja aqui em Ibi Bingoni, e gratidão a Deus pela confiança do meu amigo, pastor Joivan, de nos permitir esse momento aqui. 29 anos, pastor. Aí a gente fala assim, no dia da fundação eu estava aqui.
Mas, irmãos, eu quero aí fazer uma observação. Não é que eu sou velho, eu era muito novo na época, muito novo. Então, hoje a gente lembra desses 29 anos atrás aí com alegria, né? Com muita alegria. Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 26. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto, nós não vamos nos delongar, mas Deus tem falado muito na minha vida sobre como devemos proceder como igreja, como devemos proceder como servos do Senhor. E eu, a Gênesis 26, eu alegro muito em ver muitos rostinhos aqui, de 29 anos atrás, e agradeço a Deus, porque durante toda a minha caminhada, eu estive em 3 igrejas. A igreja que eu me converti, esta igreja é a igreja que eu pastorei há alguns anos. Eu estou falando isso referindo-me ao texto que nós vamos ler, porque todos nós passamos por isso que Isaac passou. E eu creio, como falar ao pastor, que esse texto vai falar ao coração de algumas pessoas, se não de todos, porque falou ao meu coração. A palavra de Deus nos diz o seguinte, 26, vamos ler até o 25. Assim diz: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Esse primeiro versículo fala que como houve na época de Abraão, pai de Isaac, e isso aconteceu e está relatado em Gênesis 12 também, versículo 10, quando Abraão teve que se deslocar para o Egito, devido a grande fome que acontecia lá. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Deus estava dizendo para Isaac: primeiro passo para você ser bem sucedido, seja obediente. Nesse segundo versículo está dizendo: ouça o que eu vou te falar, ouça o que eu vou te dizer, obedeça-me e serás bem sucedido, assim como foste o teu pai. Versículo 3 diz: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas as terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Está dizendo que teu pai obedeceu, teu pai foi bem sucedido, obedeça e você também será. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa a vista. Lembra-se alguma coisa sobre Abraão quando chegou no Egito? Só é você conferir lá também no capítulo 12, quando Abraão ali diz que Sara era sua irmã, temendo aos egípcios. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste? Vamos por hoje. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca. Algumas traduções dizem acariciando sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher, pois disseste a minha irmã. E disse-lhe Isaac: porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. E disse a Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Se você olhar em Gênesis 12, 17, Faraó repete a mesma coisa a Abraão. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que ele tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoou. Prosperando, porque o Senhor o abençoou.
E engrandeceu-se o varão e ia-se, engrandecendo até que se tornou muito, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços e os cercos que seu pai tinha cavado, nos dias de Abraão, seu pai e o filisteu entulharam e encheram de pedra. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque poderoso tens feito do que nós. Tu tens crescido mais do que nós. Então Isaac foi-se dali e fez seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E os filisteus camparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que lhe chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e achavam ali um poço de água vivas, águas que jorravam. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezequiel. E também pode ser chamado discussão, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali. Sitna quer dizer inimizade. Essa palavra, inclusive, ela tem origem à palavra Satanás. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Rehobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu ali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não temas, eu sou contigo, e abençoarei porque a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então ele ficou ali no altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Senhor, continue a falar os nossos corações nesta noite. Quero ser instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Queridos, tem todo um texto aqui para trazer a nossa compreensão do que eu quero falar. Um texto bem grande, onde assemelha muito Isaac a seu pai Abraão, mas eu quero que comecemos a trabalhar a partir do versículo 16, cavando poços para o futuro. Eu quero que a gente pense sobre isso. Na época patriarcal, cavar poços era uma necessidade, e a riqueza naquela época não se dava, talvez, pelos muitos bens que se tinham, mas pela água. Deserto, crises, fome, e aqueles que tinham água tinham o poder do crescimento. E aí eu quero que a gente pense hoje, cavando poços para o futuro. Você, na sua vida, no seu caminhar, no seu dia a dia, eu quero que você faça alguma análise sobre o que nós vamos falar hoje e se ponha de forma proativa, de forma também, eu posso dizer, didática, para o seu crescimento espiritual, mediante o que aconteceu com Isaac. Isaac, aqui nós vemos que ele estava amando o Senhor, ele estava, disse o Senhor a ele: me obedeça e você prosperará. Mas diante de tudo isso, a gente vai perceber aqui que foram 5 poços que Isaac cavou, e só 2 deles ele usufruiu. Os demais ele não usufruiu, porque não permitiram, os filisteus não permitiram que ele assim fizesse. E aí, irmãos, tem um adágio, inclusive, que meu irmão fala sempre: se você não sabe, eu sou irmão do Oswaldo. Eu sou mais novo, mais bonito, mas sou mais novo. Eu estou falando isso, pastor, porque muitos aqui não vão saber. Mas ele diz isso sempre, eu aprendi com ele. Diz o seguinte: só veio o leite que eu tiro, não os coices que eu levo. Ele fala sempre isso. Ou seja, é muito fácil as pessoas verem a sua projeção, mas eles não param para ver o espaço da projeção até o qual você tem que percorrer. As dificuldades que você passa, muitos não veem. E essa é a história de Isaac aqui.
juntamente com os filisteus. O primeiro poço está no versículos 17 e 18. E a Bíblia diz: então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que o chamaram seu pai. Esse foi o primeiro poço que ele cavou. Seu pai já tinha cavado aqueles poços. E o que tinha acontecido? Os filisteus tinham tapado aqueles poços. Irmãos, e aí quando eu falei para você se identificar em algum momento, quantas pessoas hoje vivem querendo tapar os poços que você cava? Muitas pessoas não sabem cavar poços. Muitas pessoas não sabem buscar a bênção, mas muitas pessoas sabem empilhar os poços. Muitas pessoas sabem, de certa forma, atrapalhar ou tentar atrapalhar de algum jeito a tua vida, lançando pedras, entulhos, desarroz na sua vida. Mas eu vejo nesses dois primeiros versículos que o que fizera Isaac restaurou o poço que seu pai havia cavado. Ele foi lá, tirou os entulhos e disse: esse poço já jogou alto alguma vez. Em muito tempo, talvez ele nem se lembrasse disso, mas ele sabia da história. Talvez seu pai tivesse contado para ele, e ele observou novamente essas coisas. Nós precisamos entender que quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e permitimos que Deus nos conduza em obediência a Deus, os intempéries não vão impedir que a bênção aconteça em nossa vida. Restaure o seu curso. Minha primeira orientação é restaure o seu curso. Pode ser que alguém tenha entulhado, pode ser que alguém tenha tapado, pode ser que alguém queira tapar, pode ser que alguém esteja jogando pedra, mas em nome de Jesus, restaure. Esta igreja, aos seus 29 anos, quantos poços, pastor, foram precisos ser restaurados? Quantos poços alguém quis jogar pedra e jogar entulho foram precisos ser? Então, restaure os poços. O segundo poço é o Eliezer, quer dizer, contenda, está nos versículos 19 e 20. Olha o que acontece. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Águas vivas significa uma grande mina. Se você olhar em outras traduções, inclusive na linguagem de hoje, se alguém ler, diz assim: encontraram um poço com grande mina, um poço que tinha água, bastante água. E os pastores de Gerar, os filisteus, porfiaram, contendaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezer, discussão, porque contenderam com ele. Período. Era o segundo poço que ali estava Isaac e os seus homens cavando. E era o segundo poço que ele estava caminhando para abandonar, porque ele não queria criar contenda. E a Bíblia relata que era um poço de águas vivas. Eu comecei a reflexão falando que o que definia a riqueza de alguém naquela época era a água que ele tinha. Isso ainda existe muito próximo de nós, em vários lugares do Nordeste. Água é ouro, e quem a tem se torna a vida muito mais fácil. E assim era naquela época. E ainda assim, ali estavam os pastores, os cuidadores de ovelhas dos filisteus, dizendo aos trabalhadores de Isaac, aos servos de Isaac: essa água é nossa, porque essa água está em nosso território. Por isso, Isaac saiu daquele local e deixou aquele poço para os filisteus. A Bíblia diz que Ezequiel, local de discussão, lugar de contendas, água amarga, água sem gosto. Irmãos, o que a Bíblia diz para nós: que depender de vós, tem de paz com
todos amamos Jesus. Não vale a pena a gente estar lutando, brigando por coisas que às vezes nos vai levar a nos distanciar daquilo que Deus tem nos dado, daquilo que Deus tem nos confiado, daquilo que Deus tem colocado diante de nós. A primeira exortação de Deus a Isaac é: me obedeça. A primeira exortação que nos é dada é obedecer a Deus sobre todas as coisas, incondicionalmente. Se você está aqui hoje é porque você escolheu obedecer. E a pergunta que fica é: será que vale a pena às vezes a gente estar em contendas por coisas efêmeras, coisas que não tem que contar, coisas que vão acabar logo amanhã ou depois? Nós temos que ter uma visão espiritual, uma visão do reino, mesmo que para isso nós tenhamos que perder um poço que joga água e águas vivas com a luz, porque isso também um dia será. Eu vendo esse texto e pensando o quanto que deve ser difícil para o Isaac abandonar esse poço, mas qual foi o ensinamento de Isaac? Qual foi o ensinamento que Abraão mostrou para Isaac? E aí, eu quero abrir aspas para dizer que a nossa vida reflete a nossa obediência a Deus reflete nossos filhos a obedecer. Termos uma vida correta diante de Deus reflete nossos filhos ter uma vida correta, porque eles vão nos cobrar. Eles vão nos cobrar. Lá em Gênesis 3, todos conhecem, quando os pastores de Ló entraram em contenda com os pastores de Abraão. O que Abraão fez? Vem cá, meu filho querido. Está vendo aquele vale do lado direito? Está vendo aquele vale do lado esquerdo? Escolha o que você quiser. Escolha o que você achar mais agradável para criar seus animais, para que não haja contenda entre nós e os nossos. Escolha o vale que você quer. E eu vejo que você vai para um lado e para o outro. E nós assim não teremos nenhum problema. Não vale a pena, neste mundo, por melhor que seja o poço, bebermos dele se as águas forem amargas. Se for de discussão, de contenda, não vale a pena amar ele. Não vale a pena. O terceiro poço, Sitna, que quer dizer inimizade, versículo 21, diz que então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Sitna, inimizade. E aí, mais uma vez, Isaac deixou aquele poço. Irmãos, vocês estão contando? Estão vendo também. Já foi o terceiro poço que ele deixa para os filisteus, para evitar contendas. Quantas renúncias, quantas vezes abrir mão de algo nós precisamos para não termos inimizade? Sitna quer dizer inimizade. Era acusação, briga, ódio, e ele preferiu deixar tudo. O provérbio diz que graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Provérbio 13:4. Graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Boa compreensão. Uma boa compreensão nos faz, ou nos traz, às vezes, situações, ou nos tira situações que podem nos causar muitos danos. E foi isso que aconteceu com Isaac. Ele compreendeu, entendeu que não valia a pena. Ele disse: meu Deus já fez minar esta terra seca 3 poços, esse mesmo Deus poderá fazer com que mais um poço venha minar, mais um poço venha dar água. Amém? É isso que nós precisamos entender, que o nosso Deus é um Deus ilimitado. Nosso Deus é um Deus com poder sobre todas as coisas. Quando nós escolhemos servir, Ele nos abençoará. Procure sempre na vida cavar cursos de amizade. Procure sempre viver
e beber águas tranquilas, onde você possa reposar sua vida, sua alma, sua alegria. Não beba, amado Deus, água da imensidão, mesmo que isso te custe abrir mão de mais um poço. O quarto poço, versículo 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não confiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Rehobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Neste poço não houve mais contendas. Neste poço, podemos dizer que Isaac teve paz. Isaac pôde usufruir daquele momento. Pôde ter paz com os seus pastores. Deva ter, se fosse os dias de hoje, ele ia citar Salmo 23, 2 e 3, que diz: leva-me para junto das águas do descanso e refrigera a minha alma. Estou sob o cuidado de Deus. E eu posso te dizer, irmãos, que Deus tem águas tranquilas para você. Entretanto, para tanto, você precisa às vezes passar por alguns cuidados, algumas ser moldados. Deus precisa exercitar a resiliência em você, para que você possa crescer, para poder estar preparado para receber as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Observe a atitude de Isaac. O texto começa dizendo que ele foi desafiado por Deus a obedecer. Em algum momento Isaac desobedeceu a Deus? Sim ou não? Não. Teve prejuízo para não desobedecer a Deus? Teve que abrir mão de muitas coisas? Sim. Mas aí começa a mudar a vida dele. E nos versículos 26 e 25, o mesmo texto diz: e Abimeleque, versículo 25, então eu quero chamar a atenção para este versículo. Depois de tudo isso, depois que ele passou por tudo isso, o versículo 24 diz que apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o teu Deus, o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, darei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Não temas, eu estou contigo, eu serei contigo, por onde você for. E aí, Isaac, no 25, ele tem uma tomada de decisão, e às vezes nós precisamos também aprender a fazer isso. Irmãos, é muito tranquilo essa compreensão de que quando nós estamos em momentos difíceis, a nossa tendência é nos aproximar mais e mais dos pés de Jesus. Entretanto, quando as coisas estão serenas, nós passamos a viver um pouquinho na calmaria. Estou falando isso da adoração, da vida de gratidão, da vida de estar nos pés de Jesus, da vida de servidão, da vida de obediência. Mas Isaac, ao contrário disso, no versículo 25, quando ele ouviu de Deus todas essas confirmações das promessas que fizeram a Abraão, fazendo a ele, e depois de tudo que ele passou nas contendas pelos poços que ele teve que abrir mão, ele toma a decisão no versículo 25 de edificar um altar, invocar o nome do Senhor, armar ali uma tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um outro poço. Ergueu-se um altar, levantou ali um local de adoração. A primeira coisa que ele fez foi dizer: eu vou adorar meu Deus, porque meu Deus tem cuidado de mim e tem provido. No mesmo versículo, ele disse assim: tenho de invocar o nome do Senhor, tenho que estar adorando o Senhor. Terceiro ponto nesse versículo, ele resolveu cuidar da família. Ele ergueu um altar, se prostrou diante do Senhor e ergueu uma
Disse, agora eu tenho paz. E se eu tenho paz, eu vou cuidar de quem? Da minha família. Primeiro eu vou adorar a Deus. Vou criar um altar, vou adorar, vou montar a minha tenda, a melhor mansão que eu tiver, que eu puder fazer para eu e Rebeca. E depois eu vou continuar fazendo o quê? Lavando poço. Vou continuar fazendo o quê? Lavando poço. Muitos amigos iriam dizer, eu vou ficar por aqui. Já estou em paz, estou com um altar onde eu adoro o meu Deus, ou estou com uma linda tenda, uma mansão onde estou com minha esposa, eu vou por aqui ficar. Mas ele disse, não, eu vou continuar lavando poço. Mas quando Deus nos dá a bênção, Deus nos dá a bênção por completo. Ele não dá por metade. Nunca. O versículo 26 diz que 26 ao 33, eu já li muito, não vou ler. Mas o que acontece ali? Abimeleque vem a ele em Gerar, se põe diante dele, vem com seu carro, comandante da tropa, se põe diante de Isaac e pede perdão a Isaac. Sela ali novamente uma amizade. Se não bastasse Isaac estar em paz, está bem instalado, liberdade de adorar a Deus, o rei dos filisteus ainda vai lá, sela a paz. Deus faz as coisas por completo. Mas ainda não bastava só tudo isso. Depois de toda essa atitude de Isaac, reconhecendo tudo que Deus fizera, depois de Abimeleque ir lá e será as pazes e está tudo bem, Deus ainda recompensa. Os versículos 32 e 33 diz o seguinte: e chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. E por que ele o chamou assim? Porque nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinha cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba. Ele tinha um poço que ele já tinha feito todo esse momento de gratidão a Deus. Versículo 25, a última parte, diz que Isaac continuara a cavar poço. E depois de ele fazer a paz com Abimeleque, chega os seus servos e diz: nós furamos mais um poço. E esse poço está cheio de água. Já não era só um poço que jorrava, mas eram 2 poços que jorravam. Já estava em paz, tinha água suficiente para os seus animais, estava em paz. Mas a que custo ele chegou a esse nível? Quantas renúncias, quantos direitos ele poderia ter reivindicado e não reivindicou por obedecer a Deus. Queridos, nós precisamos buscar e cumprir em nossas vidas a promessa de Deus. Deus vem mudar, Deus não muda. Ele promete, Ele faz. Mas às vezes, para que isso se cumpra, dá-se um tempo, forma pedagógica, para que nós espiritualmente nos preparemos para podermos receber. Se o primeiro poço que Isaac furou, talvez fosse um poço que tivesse todo sossego, jorrasse água, ele não tivesse problema, talvez ele tivesse se tornado uma pessoa sorrida. Ele não tinha aprendido o que era. Mas depois de tantas contendas, quando ele encontra paz, a primeira coisa que ele faz é reconhecer que não foi ele. Ele faz o que? No versículo 25, ele faz um altar para adorar a Deus. Depois ele reconhece que tem que cuidar de sua família, monta uma tenda. E depois ele diz: eu tenho que continuar furando o poço, continua furando o poço. Mas a primeira coisa que ele faz é reconhecer que até ali ele chegou porque o Senhor estive com ele. Nós precisamos compreender, entender que se Deus não estiver conosco, no âmbito da vida espiritual, não vamos a lutar. Também precisamos entender que para que cheguemos aonde Deus quer que nós cheguemos, nós precisamos escolher obedecer, viver e andar com Ele. Querido, não sei, pastor da amada igreja também não vai saber a particularidade da vida
Só Deus sabe. Mas Deus sabe. E esse tratar é entre você e Deus. Nesta noite, às vezes Deus tem falado ao seu coração conjectura. E você tem que abrir mão de alguns cursos. Águas amargas, águas profundas, para que você possa viver uma vida de santidade. Isso é uma coisa entre você e Deus. Entre você e Deus. Mas se Deus tem te orientado para essa direção, se Deus tem te orientado para esse caminho, faça com amizade. Se você tem que ter algumas perdas deste mundo, tenha uma visão espiritual, tenha uma visão de Deus, caminhe com Deus, ande com Deus, e Deus vai abençoar. E vai jorrar poços em tua vida, vai jorrar água viva em tua vida. E muitas coisas podem mudar Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela tua palavra, pela tua igreja, e suplicamos, ó Deus, que nós, os filhos teus, tenhamos, ó Deus, a sensibilidade, a estimação de nossas vidas, para andar com o Senhor, compreendendo, ó Deus, a voz, compreendendo, ouvindo e entendendo a voz do Espírito Santo, e fala, ó Deus, as nossas corações, para que nós, ó Deus, possamos assim, como disse Paulo, desfrutar, ó Deus, da tua vontade, porque ela é boa, porque ela é agradável a nós. Mas para tanto, nós precisamos permitir que o Senhor tenha essa liberdade de andar, falar e controlar o nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, igreja, parabéns pelos seus 29 anos. Que Deus continue a abençoar. Que esta igreja continue cavando poços que jogam águas vivas em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Francisco. Quero mais uma vez agradecer também, como o José já fez isso, agradecer a você que veio. Lembrar que no próximo final de semana nós continuamos as nossas celebrações de aniversário. Mas preste atenção no horário. Próximo sábado, apesar do culto ser no sábado, o horário é 19 horas. Horário de início às 19 horas. Domingo pela manhã, não teremos o momento da escola bíblica, iremos direto para o culto a partir das 10 horas da manhã. Então, se você e a sua família ainda não confirmou a sua presença no almoço da família, que vai acontecer no próximo domingo, você só tem até hoje algumas horas aí para você fazer a confirmação da presença da sua família. Temos explicado para os irmãos por que temos insistido nisso. Fazer comida para 50 pessoas é uma coisa, fazer comida para 100 pessoas é outra, fazer comida para 200 pessoas já é outra coisa. Nós vamos nos alegrar, nós vamos festejar, nós vamos agradecer ao Senhor e queremos que toda a família esteja conosco. Você que está nos visitando, está convidado a estar conosco, mas você precisa, antes de sair daqui, confirmar a sua presença e a da sua família para o próximo domingo. E antes de nós sairmos, antes de eu orar por você, agradecer a Deus por esse momento que tivemos, pela palavra que recebemos do Senhor, eu quero convidar você a assistir um vídeo comigo, porque eu quero orar especificamente, ou fazer especificamente um momento de oração com você nessa noite. E aí eu quero que você puder apagar a luz aí, rapaz, para mim as luzes, quero que você preste atenção. O vídeo é conhecido, mas quero que você preste atenção na letra dessa música. Tudo é paz, morte, choro.
Amém. Pode deixar as luzes como está. Pode repetir baixinho aí. Talvez você que não faça parte da família, da nossa família, da primeira igreja batista aqui no Parque Mingoni. Talvez você que talvez até faça parte, mas não tenha tido acesso a todas as informações. A nossa família tem enfrentado momentos difíceis. Alguns irmãos têm sido submetidos a cirurgias. Muitos dos nossos irmãos, eu olho aqui hoje, naturalmente eu como pastor conheço algumas realidades. Muitos dos nossos irmãos, como o irmão Roberto e toda a sua família, não estão aqui hoje porque estão doentes. Alguns dos nossos irmãos estão enfrentando problemas emocionais, outros estão enfrentando problemas financeiros, alguns estão aguardando o sistema de saúde, agende uma consulta, realize um exame. Alguns já fizeram isso e receberam um diagnóstico não muito animador, mas nem por isso deixaram de caminhar com o Senhor, nem por isso deixaram de buscar o Senhor. E essas informações naturalmente chegam a mim. Essa semana que se passou foi uma semana muito difícil para mim. Eu recebi muitas dessas notícias. E em uma das minhas orações eu falei: Senhor, o teu povo está sofrendo, o teu povo está precisando da tua ajuda. Nós estamos precisando da tua ajuda, Senhor. E o Senhor trouxe ao meu coração essa música porque ela falou que haverá um dia que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pranto. Nós aguardamos esse dia, mas enquanto nós estamos aqui, nós temos um Senhor como o nosso Deus, como nós ouvimos aqui pela boca do seu servo, um Deus que é infinitamente poderoso e pode fazer todas as coisas, inclusive aquilo que para o homem não é capaz, o homem não é capaz de fazer. Me lembrei também que o grande rei Salomão, quando construiu o templo e foi dedicado aquele templo ao Senhor, uma das coisas que ele pediu ao Senhor foi para que quando o templo estivesse pronto e o seu povo estivesse passando por aflições, se voltasse para ele, fosse até ali naquele lugar e orasse ao Senhor. Salomão pediu: ouve, Senhor, a oração do teu povo. Ah, meus filhos, e por isso eu fiz questão de encerrar esse culto hoje com a oportunidade de fazer uma oração pela sua vida. Mas eu quero antes fazer um convite especial para você. Eu aprendi isso durante a minha caminhada cristã. O que Deus espera de mim e de você, naturalmente, os nossos corações estejam quebrantados diante dele. Então não importa se eu fui comovido, se eu estou comovido com algumas situações que estão acontecendo, e se o Senhor tocou no meu coração para orar por você nessa noite, mas para o Senhor importa muito mais se você está disposto a fazer isso, se você está disposto a se colocar diante do Senhor em oração, se você, talvez não por você, mas por alguém que você ama, você quer se colocar diante do Senhor hoje e dizer: Senhor, ajuda, Senhor, socorre, Senhor, faz por nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. E todas as vezes que eu penso nisso, vem diretamente ao meu coração a nossa atitude. O coração quebrantado se posiciona diante do Senhor. Por isso, se você quer apresentar algo ao Senhor nessa noite, se você quer apresentar alguma situação na sua vida nessa noite, alguém que você ama e que está sofrendo, e que naturalmente porque você a ama, você também está sofrendo, você quer colocar isso diante do Senhor nessa noite, eu quero convidar você a ficar de pé. Mas não fique em pé porque eu estou falando isso. Fique em pé porque você quer se apresentar, quer apresentar isso diante do Senhor. A minha oração não é mais poderosa do que a sua. O que o Senhor está recebendo aqui, muito mais do que a oração do pastor dessa igreja, é o seu coração no momento que você se coloca de pé diante dele. Ó Pai, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor continua sendo Deus. Como nós ouvimos hoje por meio da Tua palavra, o Senhor faz
coisas inacreditáveis para o homem, impossíveis para o homem, para aqueles que te obedecem. Pai, obedecer a Ti é melhor do que sacrificar. Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Deus, procurando obedecer aquilo que a Tua palavra nos ensina. E como já dissemos aqui nessa noite, ó Pai, o Teu povo está padecendo, Senhor, o Teu povo está sofrendo doenças, Senhor, muitas vezes sem diagnóstico ou mal diagnosticadas, problemas de saúde, Senhor. Temos chorado por pessoas amadas que perdemos, ó Deus. Mas, Senhor, a Tua palavra nos diz que o Senhor é o nosso Deus e que nós, quando estivermos em dificuldades, podemos procurar por Ti, pedir a Tua ajuda, que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. E nessa noite, Pai, eu estou em pé diante de Ti, orando pela Tua família, pelas famílias da Tua igreja. Mas os meus irmãos também estão de pé diante de Ti, Senhor. E o Senhor conhece cada coração que se levantou aqui nessa noite. O Senhor sabe cada situação. Aqueles que estão em pé por alguém que amam o Senhor e que estão sofrendo por causa disso. Alguns dos nossos irmãos, Senhor, estão precisando da Tua ajuda para que a sua fé seja fortificada, fortalecida nesse momento de dificuldade. E obrigado porque a Tua palavra já começou a fazer isso nos nossos corações. Mas, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, recebe, Senhor, cada petição, recebe cada situação, cada vida, Senhor, que está sendo apresentada a Ti nessa noite. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros. Não leve em consideração as nossas transgressões, ó Deus, para que mais uma vez, assim como o Senhor fez no passado, a Tua graça e a Tua misericórdia alcance o Teu povo, Senhor. Nos livra do mal, Senhor. Restaura a nossa saúde, restaura os nossos relacionamentos. Aqueles que estão precisando do Teu auxílio financeiro, o Senhor é o dono do ouro e de toda a prata. Ah, Senhor, quem somos nós, ó Deus? Quem somos nós para estarmos diante de Ti? Mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu amor, enviou Jesus Cristo, o Teu único Filho, Senhor, para morrer em nosso lugar. E por isso hoje nós temos livre acesso a Ti. Por isso, Pai, recebe a oração dos meus irmãos, recebe a nossa oração, recebe a minha oração, Senhor. Um dia aprove ao Senhor de me confiar, Senhor, a corresponsabilidade de cuidar dessas ovelhas que são Tuas, ó Deus. E, Senhor, confiado nessa autoridade que me foi concedida por Ti mesmo, Senhor, eu rogo a Ti, Senhor, nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas vidas, ó Senhor. Aquilo que temos apresentado diante do Senhor como a construção do nosso novo templo, existe uma parte desse processo que nós não podemos fazer, mas não existe nenhuma parte desse processo que o Senhor não possa fazer. E nós queremos, Senhor, levantar um novo templo aqui, não para a nossa glória, mas para que o Teu nome seja honrado, seja glorificado, para que os povos, para que a comunidade do Parque Migoni veja que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. Por isso, Pai, recebe, Senhor, a nossa oração. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e nos ajude, Senhor, a compreender as Tuas respostas para cada uma das orações que foram feitas a Ti aqui nessa noite. Continua abençoado no Teu Filho, Pastor Francisco, da sua família, ó Deus, da Igreja Batista 16 de setembro. Amém. Obrigado pelo privilégio de fazermos parte da mesma família, essa Tua grande família, ó Deus, que se reúne durante o mundo todo, no domingo à noite. Muito obrigado, Pai. Continua a abençoar meus irmãos, nos leva, Senhor, em paz e segurança até os nossos lares, ó Deus. Que ao chegarmos lá, encontremos eles guardados por Ti. Na semana que se inicia, que o Senhor leve cada um em paz e segurança, Senhor. Aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão estudar, aqueles que vão cuidar dos seus próprios negócios, aqueles que vão realizar suas atividades dentro dos seus próprios lares. Que sejamos guardados por Ti, Senhor, preservadas as nossas vidas pela Tua mão santa e
abençoa, Senhor, não somente com as bênçãos materiais, mas em especial com as bênçãos espirituais, vindas do teu próprio trono, Senhor, e nos dá, ó Deus, a humildade, a sabedoria, Senhor, de voltarmos diante de Ti e te agradecermos por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Recebe, Pai, a nossa oração, pois o teu povo está diante de Ti e te adora e fala contigo, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, que conosco estão, conosco permaneçam, hoje e para todo sempre. E o teu povo diz: Amém.